A classe, a elegância, um artilheiro. Del Piero foi um dos maiores da história do futebol italiano e um dos maiores nomes da história de um dos clubes mais tradicionais da Itália, a Juventus. Um cara que fazia cobrança de falta parecer cobrança de pênalti. Se você não conhece a carreira desse jogador, hoje é o dia e agora é a hora. Antes de mais nada, fica o pedido para você se inscrever neste canal caso ainda não seja inscrito e ativar o sininho para ser notificado toda vez que tiver um vídeo novo. Senhoras e senhores, a história dele, Del Piero. Alessandro Del Piero nasceu no dia 9 de novembro de 1974 em Conegliano, na Itália, uma comunidade na região de Veneto, província de Treviso, com cerca de 36 mil habitantes. O Del Piero veio de uma família muito simples e que sempre foi apaixonada pelo futebol. Ele tem um irmão que também tentou ser jogador. O menino começou a jogar bola ainda muito cedo no San Vedemiano, clube local. O curioso é que o Del Piero começou a atuar como goleiro, pois sua mãe achava mais seguro por ele ter que correr e suar menos. Mas não demorou para que todos percebessem que o talento dele era digno de craque, e que a meta, com todo respeito aos goleiros, era um desperdício. Quando tinha apenas 14 anos de idade, o Del Piero teve que tomar uma decisão difícil: sair de casa para ir atrás do seu sonho. Ele foi convidado para fazer parte das categorias de base do Padova, que ficava muito longe da sua casa. Então o mais viável era mesmo morar nas dependências do clube. Em 91, o Del Piero jogou o Mundial Sub-17 com a Itália, que caiu na primeira fase. E foi na temporada 91-92 que o Del Piero estreou profissionalmente com a camisa do Padova. Entretanto, muito jovem, teve poucas oportunidades. Na temporada 92-93, a mesma coisa. Em um time pouco competitivo e jogando pouco, o Del Piero naturalmente tinha pouca visibilidade, mas enquanto ele esteve em campo, conseguiu demonstrar o seu potencial e marcar um gol pelo Padova, o primeiro de muitos na sua carreira. Logo após essa temporada, o Padova recebeu uma proposta de cerca de 2,5 milhões de euros da poderosa Juventus e vendeu o jogador. Com a camisa do Padova, o Del Piero jogou apenas 14 partidas e fez um gol. Quem reinava com a 10 da Juventus nessa época era, claro, Roberto Baggio. Porém, o clube bianconeri sabia que Baggio não iria durar para sempre, e via em Del Piero uma joia a ser lapidada para substituir o ídolo no futuro próximo. Então, nessa primeira temporada em Turim, o Del Piero frequentou bastante o banco de reservas e fez poucos jogos. A Juventus caiu nas quartas de final da Copa da UEFA e foi vice-campeã do campeonato italiano. Depois dessa temporada, Del Piero foi convocado para jogar a Euro Sub-21 com a Itália. E mesmo jogando só um jogo, esteve no plantel que conseguiu ganhar esse importante torneio de base. Já na temporada 94-95, o Del Piero foi muito mais utilizado no time da Juve, mas ainda estava na sombra de Roberto Baggio. A Juventus travou uma rivalidade ferrenha com o time do Parma, que nessa época era uma das principais forças do futebol italiano. Na final da Taça da UEFA, o Parma bateu o time de Del Piero por 2-1 no placar agregado. Entretanto, nas outras competições, o clube bianconeri levou vantagem. Me refiro ao campeonato italiano, em que a Juventus saiu com o Scudetto e o Parma ficou em terceiro, empatado em pontos com a Lazio. E na Copa Itália, nova conquista. Vitória da Juve também contra o Parma por 3-0 no agregado e mais uma taça conquistada. Na temporada, Del Piero jogou 50 partidas e marcou 11 gols. No ano de 1995, mais precisamente no dia 25 de março, o Del Piero foi convocado pela primeira vez para defender a seleção principal da Itália. A temporada 95-96 foi incrível para a Juve. O clube já começou bem, ganhando a Supercopa da Itália de 1995. E no italiano quase conseguiu o título, pois acabou na segunda colocação. Mas a grande conquista da temporada foi a da Liga dos Campeões da UEFA. O excelente time da Juventus não era favorito, mas bateu o Ajax nos pênaltis depois de um empate em 1-1. Detalhe que não por acaso o Ajax era o atual campeão e tinha um timaço. Outro confronto de destaque dessa Champions foi contra o Real Madrid, vitória por 2-1 no agregado
e eliminação dos blancos nas quartas de final. Com apenas 22 anos, o Del Piero já conquistava a Europa. Agora titular do time e decisivo em grandes jogos, o craque jogou 43 partidas e fez 13 gols. Assim como em 1994, antes de completar 22 anos, o Del Piero jogou o Europeu Sub-21 com a Itália e se sagrou campeão. Na Eurocopa de 96, a Itália jogou muito mal, apesar de ter um dos times mais fortes no papel, e não conseguiu sequer passar da fase de grupos da competição continental. Na temporada 1996-1997, o Del Piero seguia evoluindo e arrebentando. A Juve ganhou a Supercopa da UEFA, passando o carro no PSG, vitória por 9-2 no agregado. O Del Piero fez 2 desses 9. E no Intercontinental de 1996, a Juventus derrotou o campeão da Libertadores naquele ano, o River Plate, pela contagem mínima. Gol de quem? Alessandro Del Piero. Ferrara, Borrini, bate di Livio. Attenzione a Del Piero, rete! Rete! Alex Del Piero! La Juventus vai 1-0 e mais uma taça para a estante. Outra façanha que merece amplo destaque foi o fato do time da Juve ter ganhado mais um Scudetto, terceiro do Del Piero no clube. A baixa ficou por conta da não conquista do bicampeonato da Liga dos Campeões, em que o clube bianconero chegou muito, mas muito perto, até a grande final, e mesmo sendo favorita dessa vez, com jogadores como Zidane, Antônio Conte e Christian Vieri no plantel, acabou perdendo por 3-1 para o Borussia Dortmund da Alemanha. Ao longo da temporada, Del Piero foi a campo em 35 jogos e fez 15 gols. Na temporada 97-98, temporada que antecedia a Copa do Mundo na França, a imparável Juventus levou mais um Scudetto, ou seja, mais uma vez foi campeã do campeonato italiano, e além disso faturou a Supercopa da Itália de 1997. E novamente, Del Piero e seu clube sentiram o gosto amargo pelo segundo ano seguido de perder uma final de Champions. O rival da vez foi o gigante Real Madrid, que venceu os italianos por 1-0 e saiu com a taça. Jogando fino da bola e com 10 gols anotados nessa Champions, o Del Piero foi o grande artilheiro da competição. E na temporada ele esteve em campo em 47 partidas e marcou impressionantes 31 gols. Convocado para jogar a Copa de 1998, o Del Piero chegou machucado e acabou não rendendo tudo aquilo que se esperava dele. Ele foi substituído no segundo tempo da partida de quartas de final contra a França, que terminou 0-0 e culminou na eliminação dos italianos nos pênaltis. De 98 até 2000, o único título que a Juventus conseguiu conquistar foi o da modesta Copa Intertoto da UEFA. O Del Piero se machucou e acabou perdendo jogos importantes, não conseguindo ajudar a Juve nas grandes competições. Ainda sem ser titular absoluto, o Del Piero jogou a Eurocopa de 2000, e nas 6 partidas ele só conseguiu marcar um golzinho, na vitória contra a Suécia. E apesar de ter feito uma Euro regular, na decisão contra os franceses, ele entrou no segundo tempo. Acabou não sendo decisivo e vendo Trezeguet marcar o gol de ouro da França, amargando esse vice-campeonato europeu. A temporada de 2000 e 2001 foi de vacas magras e sem títulos para a Juve. Contudo, na temporada seguinte, 2001-2002, Del Piero e Juventus voltaram a conquistar a Itália, com só um pontinho de vantagem sobre a vice-campeã Roma, 71-70. Na Copa Itália, a Juve bateu na trave, chegou até a decisão, mas perdeu para o time do Parma. O Del Piero jogou 46 partidas e anotou 21 gols. Na Copa do Mundo de 2002, a Itália chegou com um time fortíssimo e recheado de craques em todas as posições, mas não se encaixou como esperava dentro do campo. Nas oitavas de final, a Itália encarou a dona da casa, a Coreia do Sul, e depois de um empate em 1-1, os italianos foram eliminados na prorrogação, depois de algumas lambanças do juizão. O certo é que a Itália era eliminada de mais uma grande competição e de forma decepcionante. Na temporada pós-Copa, para variar um pouco, a Juve foi campeã do campeonato italiano. E além disso, ganhou também a Supercopa da Itália de 2002, vencendo por 2-1 o Parma, com 2 gols de Del Piero. Na Liga dos Campeões, o clube bianconeri fez uma campanha impecável até a grande decisão. Eliminou clubes do tamanho de Barcelona e Real Madrid, e chegou até a grande final para enfrentar o timaço do Milan.
Depois de um jogo truncado em Old Trafford, o 0 a 0 persistiu até chegar à disputa de pênaltis. O Del Piero guardou o seu, porém o goleirão brasileiro Dida foi o cara da disputa e garantiu a sexta orelhuda do Milan, terceiro vice de Champions Del Piero. Os números da temporada: 23 gols em 38 jogos. Na temporada 2003-2004, a Juventus não passou em branco, pois ganhou a Supercopa da Itália, a quarta do currículo do craque. No italiano, terceiro lugar, e na Champions, eliminação nas oitavas de final. Nessa temporada, Del Piero jogou 31 jogos e marcou 14 gols. Depois do vice-campeonato em 2000, a Itália foi a Portugal tentar ganhar a Eurocopa, mas passou foi vergonha. Suécia, Dinamarca e Itália terminaram a fase de grupos empatadas com 5 pontos cada. Mas por conta do saldo de gols, os italianos ficaram na terceira colocação, ou seja, uma eliminação precoce. O Del Piero foi titular nessa Euro. Na temporada 2004-2005 e 2005-2006, a Juventus novamente foi campeã do campeonato italiano dentro do campo. Porém, o escândalo de arbitragem que dirigentes, em comum acordo com os juízes, influenciavam nos resultados de partidas, que ficou conhecido como Calciopoli, levou a Juve, além de ter os 2 títulos caçados, ser simplesmente rebaixada para a Série B da Itália, como uma forma de punição ao clube. Após o episódio polêmico, a forma com que isso impactaria a seleção da Itália na Copa de 2006 era uma incógnita. Depois de passar bem da fase de grupos, eliminar Austrália e Ucrânia, a Itália estava na semifinal para enfrentar a dona da casa, a Alemanha. O Del Piero entrou já na prorrogação da partida que terminou empatada em 0 a 0 no tempo normal, e foi decisivo. Fábio Grosso fez 1 a 0 para a Itália. E no finalzinho do tempo adicional, em um contra-ataque mortal, Alessandro Del Piero fechou o caixão. 2 a 0 e vaga na decisão para encarar a França, que, como a gente já viu, sempre foi pedra no sapato dos italianos. Depois de 1 a 1 no tempo normal e prorrogação, o jogo foi para os pênaltis. O Del Piero guardou o seu, e a Itália se sagrou tetracampeã do mundo em 2006 na Alemanha. Quando um time gigante é rebaixado, seja por qual for o motivo, a grande maioria dos jogadores que ainda tem mercado deixam o clube. O Del Piero fez o caminho inverso e não abandonou o barco diante da situação difícil. Ele já era ídolo, mas depois de ficar para jogar a Série B, passou a ser amado incondicionalmente pelo torcedor bianconero. Como era esperado, a Juve fez valer o seu poder e ganhou a Série B daquele ano com extrema tranquilidade. O Del Piero fez 20 gols, foi o artilheiro da competição. E ao longo dessa temporada típica, o atacante foi às redes 24 vezes em 37 jogos. De volta à Série A, a Juventus terminou o campeonato italiano em terceiro lugar. O Del Piero, pela segunda vez na carreira, foi o artilheiro do campeonato da Itália. E também, pela segunda vez na carreira, foi eleito o melhor jogador italiano do ano, assim como em 1998. Mesmo já passando bem da casa dos 30, o Del Piero seguia jogando muita bola. Nessa temporada, ele jogou 41 partidas e fez 24 gols. Mesmo sem ter a admiração do treinador da Itália na época, Roberto Donadoni, o Del Piero foi convocado para jogar a Eurocopa, pois seria uma incoerência o goleador da Série A ficar de fora do time na disputa de um torneio tão importante. Mesmo com Del Piero em campo, a Itália empatou em 0 a 0 com a Espanha nas quartas de final e perdeu por 4 a 2 nos pênaltis, mostrando o tamanho da zica dos italianos nas cobranças e sacramentando mais uma eliminação. Ainda em 2008, depois da Euro, em uma partida de eliminatórias para o Mundial de 2010, o Del Piero fez a sua última exibição com a esquadra azul. Com a camisa da seleção italiana, ele jogou 91 partidas, fez 26 gols, deu 8 assistências e ganhou um título oficial, a grande Copa do Mundo. Na temporada 2008-2009, em uma partida entre Real e Juve, o Del Piero marcou 2 gols da vitória da Vecchia Signora e conseguiu o feito raríssimo de ser aplaudido de pé pelos torcedores adversários no Bernabéu. Ancora lui, è doppietta del capitano! Real Madrid 0. Giustamente Ranieri concede passerella a Del Piero e l'applauso è di tutto il Bernabéu. A Juve terminou essa temporada sem títulos, vendo a Inter ser soberana dentro da Itália. A idade começou a pesar, até para um cara do talento e da categoria do Del Piero.
tanto que o número de jogos dele começou a cair temporada a temporada. De 2009 até 2012, o único título que a Juve conseguiu conquistar foi o do Campeonato Italiano de 2011-2012, de forma invicta. Nos anos seguintes, a Juve exerceu uma grande soberania nacional, porém o Del Piero já não fazia mais parte do plantel. A despedida do craque com a camisa da Juve foi na final da Copa Itália contra a Napoli, em que seu clube acabou perdendo o título por 2-0. Com a camisa da Vecchia Signora durante 1993 e 2012, o Del Piero, um dos maiores nomes da história do clube, disputou 705 jogos, marcou 290 gols, deu 91 assistências e ganhou 16 taças. Já veterano, Del Piero ainda foi bater uma bolinha no futebol australiano, defendendo o Sydney FC. Com a camisa do clube ele não conseguiu ganhar títulos, apesar de ter uma qualidade técnica que sobressaía no futebol de baixo nível. Com a camisa do Sydney, o Del Piero jogou 48 partidas, marcou 24 gols e distribuiu 11 assistências. A temporada de 2014-2015 foi a última da carreira do craque, e o Del Piero teve uma nova aventura no futebol. Dessa vez ele foi jogar pelo Delhi Dynamos, um clube da Índia, e por lá ele não conseguiu ganhar nenhum título. Chegava ao final a carreira de um dos melhores e maiores jogadores que o futebol italiano e mundial já viu. Defendendo o clube indiano, Del Piero jogou 10 partidas, marcou um golzinho e deu uma assistência. E jogando por clubes ao longo dessa belíssima e longeva carreira, o craque jogou 777 jogos, fez 316 gols, deu 103 assistências e ganhou 16 títulos, todos eles com a camisa da Juve. Craque com C maiúsculo, admirado e respeitado não só pelo torcedor da Juventus, mas também por qualquer um que ama o futebol. E se você é realmente um amante desse esporte fantástico, deve sim se inscrever nesse canal e ativar as notificações para não perder mais nenhum vídeo daqui pra frente. E além disso, fica o pedido do compartilhamento do link do vídeo nos grupos de futebol do WhatsApp. Semana que vem tem mais. Até o próximo vídeo e falou!